Continuação do capítulo 2. 3 pedidos para nós mesmos. Na segunda sessão do ensino de Jesus sobre a oração, temos 3 pedidos para nós mesmos. Primeiramente, lemos: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender como o Senhor pode nos ensinar a orar em seu nome, seu reino e sua vontade, e então rapidamente voltar-se para o assunto do pão diário. O mergulho na oração de tais sublimes alturas a um nível tão mundano parece uma rápida queda de 10.000 metros. Mas devemos reconhecer que há uma boa razão para isso. O Senhor leva em consideração a pessoa que verdadeiramente pertence a Deus e que constantemente ora pelo nome, pelo reino e pela vontade divinos. Uma vez que tal oração é tão essencial, aquele que assim ora invariavelmente atrairá sobre si o ataque de Satanás. Há, portanto, um assunto que deve ser levado em oração: o pão diário. O alimento é a necessidade imediata do homem, é uma grande tentação. Quando o suprimento do pão diário de uma pessoa falta, constitui tremenda tentação. De um lado, você deseja que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha e que sua vontade seja feita na terra. De outro, você, como humano, que ainda vive na terra e tem necessidade do pão diário. Satanás conhece sua necessidade, daí você precisar exercitar-se na oração de proteção. Essa é a oração de um cristão por si mesmo, pedindo proteção ao Senhor. Se não for assim, enquanto fizer uma oração transcendental, você será atacado pelo inimigo. Satanás pode assaltar-nos nessa área. Se necessitamos do pão diário e não o temos, nossa oração será afetada. Que possamos ver a importância de fazer essa oração. Enquanto estivermos na terra como seres humanos, nossos corpos terão necessidade de alimento diário. Consequentemente, precisamos pedir a Deus que nos dê o pão de cada dia. Essa oração também mostra-nos que necessitamos olhar para Deus diariamente e orar a Ele diariamente, pois é isso que o Senhor nos ensina aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é uma oração semanal, mas diária. Não temos nada em que nos apoiar na terra, nem temos economia alguma. Temos de pedir o pão nosso para hoje, não para o suprimento da semana ou do mês. Como precisamos descansar em Deus. Aqui vemos que o Senhor não se esquece de nosso pão diário, nem nos ensina que não peçamos, mas deseja que peçamos diariamente. Ora, é verdade que nosso Pai já sabe as coisas de que necessitamos. Contudo, o Senhor deseja que oremos a Deus cada dia pelo nosso pão cotidiano, pois Ele anseia que aprendamos a ir ao Pai diariamente, exercitando assim a nossa fé diariamente. Como ficamos ansiosos com tanta preocupação e oramos por necessidades tão remotas? Não devemos agir assim. Lembremos-nos que se tivermos um forte desejo pelo nome, pelo reino e pela vontade de Deus, nossas dificuldades automaticamente aumentarão. Mas uma vez que Deus nos dá hoje nosso pão cotidiano, somente poderemos orar pelo pão de amanhã, quando o amanhã chegar. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Leia Mateus 6,34. O segundo pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fizemos o pedido pela necessidade física e agora temos o pedido pela consciência sem culpa. Dia a dia, não conseguiremos evitar ofender Deus em muitas áreas.
Embora essas coisas não sejam todas pecados, podem contudo ser dívidas. O que deveria ter sido feito e não o foi é dívida. O que deveria ter sido dito e não foi também é dívida. Por isso não é muito fácil manter uma consciência livre de ofensa diante de Deus. Cada noite antes de dormir, descobrimos que muitas coisas acontecidas durante o dia são ofensas a Deus. Podem não ser necessariamente pecados, entretanto, são dívidas. Quando pedimos a Deus que perdoe nossas dívidas e não mais se lembre delas, tornamo-nos habilitados a ter uma consciência sem ofensa. Isso é extremamente importante. Tendo nossas dívidas e pecados perdoados, temos agora consciência limpa para vivermos com ousadia na presença de Deus. Muitos cristãos têm tido a seguinte experiência. Toda vez que há ofensa na consciência, a fé é incapaz de elevar-se, pois ela não tolera nenhum vazamento. Como disse o apóstolo Paulo, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Leia 1 Timóteo 1,19. A consciência pode ser comparada a um barco que não pode ter nenhum vazamento. Se houver vazamento na consciência, perde-se a fé. A consciência não tolera nenhuma dívida ou ofensa. Toda vez que houver um agravo, cria-se um buraco. E a primeira coisa a vazar será a nossa fé. Se existe um buraco na consciência, não importa o quanto tentemos crer, não o poderemos. Tão logo uma voz condenadora se levante na consciência, a fé imediatamente vaza. Por isso precisamos manter uma consciência livre de ofensa. Devemos pedir que Deus perdoe nossas dívidas. Esse assunto é muito sério. E embora isso não se relacione com a questão de termos ou não vida eterna, está definitivamente relacionado com o problema de nossa comunhão e com a disciplina de Deus.